Bem-vindo, aluno, bem-vindo, aluna. Eu sou o professor Marcos e nessa série de aulas eu vou falar um pouco sobre a psicanálise. De forma introdutória, vamos aprender um pouquinho sobre algumas questões primordiais dentro da psicanálise. Primeira coisa a pensar é o que é a psicanálise. Quando a gente fala sobre a psicanálise, é importante diferenciar a psicanálise da psicologia, assim como da psiquiatria. Psicologia é uma graduação onde você faz um curso bacharelado em psicologia e você se forma psicólogo, tendo possibilidade de diversas áreas de atuação, sendo que muitos psicólogos acabam até mesmo optando pelo uso da psicanálise, alguns se especializando ali em psicanálise, fazendo cursos livres de psicanálise e formações contínuas dentro dessa área. Temos ainda a psiquiatria, que é importante diferenciar da psicanálise. A psiquiatria é uma especialização dentro da medicina, então aquela pessoa que se graduou em medicina escolhe a psiquiatria como uma área de especialização, assim como existe a possibilidade de escolher ser ginecologista, dermatologista, neurologista, dentre outras formações. A psicanálise ela é fundada por Sigmund Freud. Sigmund Freud, que antes tinha o nome de Sigmund Freud, até feito várias piadinhas sobre isso, mas Sigmund Freud ele é um filho primogênito, o primeiro filho de uma família de oito filhos, uma família judia, pais judeus. E esse dado é importante para nós entendermos um pouco do contexto da vida de Freud, sobretudo a perseguição que Freud vai sofrer por volta dos anos 30, isso no século 20, anos 1930, que é o período onde o nazismo ele vai surgir na Alemanha e vai acabar influenciando toda a Europa, uma parte da Ásia, assim como o mundo. A família de Freud ela passa por várias mudanças ao longo da vida de Freud. Freud nasce em 1856, numa região onde hoje pode ser compreendida como a região da República Tcheca, mas na época era conhecida como Morávia, que era uma região que fazia parte do Império da Áustria, o Império Austríaco. Logo, poucos anos depois do nascimento de Freud, em 1859, a família muda para Leipzig, que é uma região já da Alemanha, e pouco tempo depois, em 1860, eles mudam para Viena, que é capital da Áustria. A vida de Freud ela vai se passar boa parte do tempo dela em Viena, boa parte do tempo dela na Áustria, por mais que um tempo depois, quando Freud vai aos 17 anos estudar medicina, ele vai começar a se aproximar da área da neurologia, ele vai começar a se interessar por anatomia cerebral e vai para Paris estudar com o famoso Jean-Martin Charcot, com quem ele aprende a hipnose, com quem ele aprende análises neurológicas e vai ser um grande influenciador para o surgimento da psicanálise anos depois, mas Freud retorna para Viena. E em Viena é onde Freud vai efetivamente fundar a psicanálise. A psicanálise ela é uma ciência, ela é uma disciplina que não se enquadra como uma graduação, ela até se enquadra hoje como pós-graduação, porque muitas instituições, universidades oferecem a psicanálise como uma pós-graduação. Inclusive, até recentemente, uma universidade, que é a Uninter que tem sede em Curitiba, lá no sul do Brasil, começou a oferecer a psicanálise como graduação. Mas a psicanálise não é uma graduação, ela é uma formação livre, podendo inclusive ser exercida por pessoas que não têm uma formação em medicina, como especialização em psiquiatria ou uma formação em psicologia. Se você for observar os diversos cursos que existem de psicanálise, o que você vai perceber? Que é um chamado, a maior parte deles, existem cursos que focam na figura do psicólogo e do psiquiatra, ou do estudante de psicologia e do médico, mas boa parte dos cursos não trazem essa exigência, deixando livre a escolha para aqueles que querem seguir a psicanálise. É muito comum a solicitação de ter uma formação de nível superior, mas mesmo assim existem outros cursos, instituições de estudo da psicanálise que nem isso elas chegam a cobrar.
Então, em Viena, Freud vai desenvolver os conceitos da psicanálise. Eu falei sobre a sua relação com Charcot, mas a sua relação com, alguns chamam de Breuer ou Breuer, mas a sua relação com o austríaco, psicólogo vienense, que ajuda Freud na reflexão sobre os estudos sobre a histeria, que inclusive vai junto com Freud escrever a famosa obra Estudos sobre a Histeria, que vai ser uma das bases para a psicanálise. A sua aproximação para o desenvolvimento mesmo da psicanálise, ela é bem mais forte com Joseph Breuer. Com Charcot, ele aprende a hipnose. Charcot, que era um neurologista famoso lá em Paris, ele vai ser como se fosse um estagiário de Charcot. Ele vai atuar sob a supervisão de Charcot e ele vai verificar a aplicação de Charcot da hipnose para suas pacientes histéricas. Charcot aplicava a hipnose para suas pacientes histéricas porque a histeria era tida muito como uma doença feminina, até o termo histeria, que vem do grego, que traz uma denotação para a palavra útero, e muitas dessas mulheres que estavam sendo tratadas, muitas dessas pacientes que estavam sendo tratadas, elas tinham durante o transe hipnótico uma melhora, ou durante o transe hipnótico os sintomas ali que elas tinham não eram vivenciados, não eram presenciados, mas muitas vezes quando elas saíam da hipnose, do transe hipnótico, retornavam a esse sintoma. Freud vai começar a refletir um pouco sobre isso, ele vai se aproximar de Breuer, e quando ele se aproxima, a aplicação desse livro, a criação desse livro, o estudo sobre histeria, vai ser percebido algumas questões que Freud não concordava. Sobretudo a maneira como muitas vezes era sugestionado, porque na hipnose há uma sugestão daquela pessoa que está sendo hipnotizada pelo hipnotizador, sobretudo a maneira como aquela pessoa era sugestionada. E Freud vai romper com Breuer. Rompendo com Breuer, ele vai se aproximar de Fliess, que é um outro grande influenciador dos pensamentos de Freud. Para falar sobre o pensamento da psicanálise, o surgimento da psicanálise, é inevitável falar dessa obra, que na verdade é uma coletânea, a interpretação de sonhos de Sigmund Freud. Na interpretação dos sonhos de Sigmund Freud, ou como algumas traduções no português colocam a interpretação de sonhos, nesse livro Freud vai falar sobre a ideia do inconsciente, que basicamente é a principal temática da psicanálise. É dividido o pensamento de Freud, o pensamento principal, em duas tópicas. A primeira tópica, que traz a ideia que existe na divisão da psique, na divisão da mente humana, uma ideia de consciente, uma ideia de pré-consciente e uma ideia de inconsciente. E Freud vai dizer que muitos traumas, muitos desejos reprimidos estavam no inconsciente. Vou colocar para vocês a imagem de um iceberg que ilustra muito bem essa ideia de Freud. Então nós temos o consciente, onde os nossos pensamentos, aquilo que você está pensando nesse momento se manifesta. Nós temos o pré-consciente, que são as memórias mais próximas, que nós conseguimos acessá-las, e nós temos o inconsciente, que são os desejos recalcados, que são os traumas, que é aquilo que está, vamos dizer assim, oculto. O inconsciente oculta, o inconsciente recalca, o inconsciente reprime, muitas vezes até mesmo para proteger o consciente, para proteger a nossa mente, devido a esses pensamentos, desejos, eles serem muito fortes no sentido de nós não conseguirmos de maneira saudável lidarmos com eles. Então, com esse pensamento na interpretação dos sonhos, obra que Freud vai começar a escrever por volta de 1896, mas que vai ficar pronta só
por volta de 1900, vai surgir a ideia da psicanálise, vai surgir de maneira mais bem elaborada a ideia da psicanálise, tendo um consciente, um pré-consciente e um inconsciente. Mas não para por aí, porque Freud percebe a necessidade de falar um pouco mais aprofundado sobre essas estruturas, e ele vai desenvolver a ideia do id, do ego e do superego, que é assunto para o nosso próximo vídeo. Aguardo vocês.